Tá chegando um monte de gente boa, viu, Sérgio? Para te escutar. Diogo, da Ecalto, já Oi, tá por gente. aqui. Boa tarde. Olá, gente, boa Aqui é tarde. Socorro, sócia da Rosário. Só para avisar vocês que a gente está gravando, tá? Já iniciamos aí a gravação. Só para avisar. Tem algumas pessoas que estão entrando. Ainda faltam 2 minutinhos, a gente espera. E já já a gente começa, tá bom? Tudo bom, Sérgio? Seja bem-vindo. Prazer enorme. E saudades também. Tô por aqui, tô por aqui. Tô por aqui. A gente só tá esperando um minutinho para a gente começar na hora. Tem algumas pessoas mandando mensagem no WhatsApp que estão entrando para não começar antes. Nem se preocupem. João Ricardo acabou de entrar. Tem Adriano, que está com a gente em todos os encontros. Eu vou falar um pouquinho enquanto o Sérgio não começa. A gente está, desde que iniciou esse processo nessa verdade, essa crise no Brasil, em relação ao coronavírus, e a gente percebeu que os clientes da Lefil e de parceiros estavam num momento muito complicado de trocar ideias, todo mundo estava com a mesma dúvida, então a gente resolveu fazer um encontro mensal, né, semanal, durante todo o mês de abril e maio, com pessoas que possam estar agregando com a gente um pouco a experiência que está se passando. Então, a gente criou meio que uma rede de apoio do marketing, digamos assim, nordestino, né? A gente está concentrando aqui várias pessoas que lidam com marketing. E aí a gente foi convidando os parceiros para estar ajudando a gente nesse projeto. Não para de entrar gente, Sérgio. Como é isso? E aí a gente foi criando essa rede. Então, a gente está toda semana, até maio, se a gente achar que vale a pena. E se vocês também acharem, a gente vai até junho com esse projeto. Mas, pelo menos até maio, a gente está toda semana junto de todas as pessoas, todos os gerentes, todos os analistas, pessoas que trabalham com marketing, para estar ajudando a atravessar nesse momento complicado com aquilo que a gente sabe fazer, que é conteúdo, trocar ideias e experiência. Algumas pessoas têm relatado para a gente que após esses encontros está se sentindo menos sozinho no que diz respeito ao marketing. Muita gente falando em relação às pressões que estão sentindo, né, que está acontecendo, que aqui é um lugar de desabafar, já que não pode desabafar, né, nas empresas. Então, Sérgio, tem muita gente aqui que já trabalhou com você, que veio te prestigiar. E aí a gente convidou, e eu já vou entrar agora, né, no modelo, para explicar um pouco o modelo para vocês de como é que funciona. Então, a gente inicia com o nosso convidado, dando um panorama aí de 20 a 30 a 40 minutos, ficou muita escolha dele, e depois a gente abre para perguntas. Então, a gente convidou aí para o dia de hoje Sérgio, né, Sérgio Vieira. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo que trabalha com marketing aqui no Recife conhece Sérgio, né? Seja por nome, ou seja
pela trajetória que ele construiu nessa área, né? Uma pessoa que tem muito para estar compartilhando com a gente, tá? Percorreu aí o mundo, ele pode falar mais do que eu em relação a isso, porque tem horas que ninguém teve gente hoje que nem sabia onde é que o Sérgio estava, não é na Nigéria, é em Moscou, mas ele não estava, onde foi? Na Polônia, não, da Polônia faz muito tempo, então, assim, Sérgio, por favor, dê um panorama sobre a sua vida, porque as pessoas já não sabem onde que você está, só sabem que você está no mundo, e é isso. Então, a ideia é trazer um pouco, toda semana, esse olhar, para a gente aqui estar junto, se repensando, se reinventando e trocando essa ideia em relação ao marketing, né? Como é que a gente pode estar ajudando aí a atravessar esses desafios. E aí, a ideia da gente é que os telefones, os microfones fiquem todos desligados, para que a gente só não tenha nenhum tipo de ruído para atrapalhar. E quem quiser ir se inscrevendo, já vai se inscrevendo pelo chat, tendo dúvidas, que a gente já vai organizando aqui uma, uma ordem de dúvidas. E é isso, eu queria agradecer, né, antes de mais nada, a todo mundo que está aqui, e agradecer muito também a disponibilidade de Sérgio para estar participando, tirar esse tempo aí dedicado, né, de certa forma, se dedicou bastante, porque ele não faz nada de brincadeira. Você pode dizer assim, Sérgio, vamos ali bater um papo, ele vai pensar como é a estruturação do papo, como é que isso vai ser dialogado, quem que vai estar. Então, nada com o Sérgio é uma coisa muito amadora, né? A gente até tenta, mas ele não permite. Mas tem muita gente que trabalhou com você aqui, ó. Camila acabou de entrar, Viviane acabou de entrar. Tem muita gente que trabalhou com você que está por aqui. Então, é isso. Então, Sérgio, a bola está com você. Joia. Vocês estão me ouvindo? Super bem. Tá ótimo, muito bom. Tá, eu estou com um pouquinho de dificuldade só de fazer meu PowerPoint andar aqui. Então, está parado na tela inicial. Mas deixa eu ir fazendo uma abertura enquanto eu vou tentando que ele se mexa aqui. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil. Boa noite aqui para quem está em Moscou, como eu. Aqui já são 10 horas da noite. Para mim, primeiro, agradecer o pessoal da Lefio aí por ter feito esse convite. Fiquei super honrado. Recebi o convite no dia que Silvio Meira estava nesse mesmo fórum, então dividir um espaço com o Silvio é sempre um prazer enorme, né? Para quem já me conhece, eu estou vendo algumas pessoas mandando mensagem, um beijo grande para todo mundo, muita saudade. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar e também aproveitar um pouquinho para falar onde é que eu estou. Então, meu nome é Sérgio Vieira, eu sou aí de Recife e moro fora do Brasil já há alguns anos. Hoje em dia, eu estou aqui em Moscou e eu sou presidente de uma empresa que pertence à Coca-Cola. Essa empresa, o nome dela é Multon. E essa empresa é uma empresa dentro do sistema Coca-Cola, não é das nossas maiores empresas, mas é uma empresa grande, de mais ou menos 4 bilhões de reais, que atua em cerca de 11 países, cujo mercado principal é a Rússia. Foi uma empresa que a companhia adquiriu há 15 anos atrás e hoje é um hub de inovação para o sistema Coca-Cola. Então, é uma empresa bem legal de se trabalhar aqui. Então, enfim, dentro desse contexto, e aí eu queria também pedir desculpas, se eu conseguir passar os slides, que eu ainda não estou conseguindo, mas se eu conseguir passar os slides, eu peço desculpa também pelo fato de eu estar aqui, meu computador, ele não faz o teclado em português, então tem alguns errinhos de português aí na apresentação de acento e tudo. Eu, como filho de professor de português, não posso cometer esse erro sem pedir desculpa antecipadamente. Enfim, quando Rosário me chamou aí para esse bate-papo e a gente começou a discutir um pouco o que é que a gente podia estar trazendo que seja do interesse do pessoal, a gente se concentrou um pouco nas questões ligadas à gestão e ao marketing, né? E aí dando uma visão um pouco de quem está de fora, mas eu acho que, de certa forma, essa crise ela tem uma coisa diferente de todas, que a diferença entre um país e outro ela é de semanas, né? Então, eu acho que talvez
Alguns países onde a gente tem atuação, como a Itália, por exemplo, eles estão talvez algumas semanas à nossa frente na crise. A Rússia talvez esteja um pouco na frente do Brasil, mas não muito. E aí a gente pode trocar uma ideia, tanto como a gente está lidando aqui na nossa empresa, mais diretamente aqui na Rússia, mas também como a gente está sempre em contato com Itália, com Espanha, com outros países, como eles estão também, enfim, encarando essa situação atual. Bom, vamos lá. Então, a ideia é começar um pouco falando de gestão, né? Então, começando por gestão, basicamente eu queria separar um pouco gestão numa área onde a gente vai se concentrar hoje e numa área onde a gente não vai se concentrar hoje. Então, a gente hoje não vai estar falando muito sobre como foram as rotinas que a gente implementou ou sobre o fluxo de caixa da empresa, como é que a gente trabalhou o fluxo de caixa nesse momento, ou como é que a gente está dando ações do que a gente chama de resiliência e resistência para o negócio para encarar um momento onde o dinheiro é a coisa mais importante do ponto de vista de gestão das empresas, né? Você ter um caixa saudável nesse momento é o que vai garantir a sobrevivência da empresa nos próximos meses. Mas hoje a gente vai se concentrar muito mais no marketing, né? Então, em vez de falar de continuidade de negócio, de resistência e resiliência, ou até de fluxo de caixa, a gente vai falar um pouco sobre posicionamento, sobre marketing, sobre estratégia, sobre cenários e sobre alguns exemplos de resposta que a gente tem observado ou que a gente tem implementado aqui e como esses exemplos de resposta talvez possam servir para vocês. Eu vou tentar fazer a apresentação bem resumida, porque eu acho que o mais importante vai vir durante as perguntas, né? Então, deixa eu só tentar por a última vez compartilhar a apresentação. Se eu não conseguir dessa vez, aí eu paro e vou sem apresentação mesmo, não tem estresse não. Na verdade, eu ia sem apresentação até hoje, mais cedo. Mas deixa eu só tentar uma última vez aqui. E aí a gente continua, tá? Desculpa aí a falhinha técnica, mas tem dessas no home office, né? Não tem TI, não tem ninguém para ajudar, então o cara se atrapalha um pouco. Eu vou tentar aqui. Pronto, eu estou tirando. E agora eu vou jogar de novo. Pronto. Então, deixa eu ver agora se eu consigo. Realmente ele entra e depois trava. Mas, enfim, eu vou deixar ela abertinha aí com os slides para vocês darem uma olhada e eu posso compartilhar depois com todo mundo também esse PowerPoint, não tem nada demais. Enfim, eu acho que o primeiro ponto que eu queria, acho que é muito importante quando a gente está se avaliando e se a gente se encontra numa crise como essa, é a questão da gestão de uma forma geral e da estratégia da empresa. É um pouco sobre entender o campo de batalha onde essa empresa atua, né? Então, a gente tem visto muitas empresas fazendo uma mudança de escopo de negócio durante a crise, então empresas que atuavam de uma certa forma mudando e se adaptando àquilo. Isso gera em todo mundo uma espécie de tensão que a gente precisa fazer o mesmo, né? Isso, de certa forma, eu acho que é uma reflexão que vale para qualquer ramo de negócio, né? Eu acho que qualquer ramo de negócio tem que refletir sobre qual é o meu campo de batalha nesse momento. Mas é muito importante refletir com calma sobre isso, porque uma mudança de escopo de negócio ela é uma mudança que, normalmente, ela envolve bastante sacrifício, seja de trabalho, de dinheiro, ou até de estratégia de longo prazo. Então, é importante que a gente esteja muito consciente de que isso vai ser para o bem da empresa. Os exemplos óbvios de empresas que não faziam delivery, passaram a fazer delivery, etc., isso é uma questão muito mais de sobrevivência, mas que isso pode ter ganhos também de longo prazo, né? Mas vamos para exemplo um pouco menos óbvio. No caso da gente, a Coca-Cola no mundo todo, ela é uma empresa primordialmente de business to business, né? A gente vende para os supermercados, os bares, restaurantes, e esses vendem para o consumidor. Então, uma das coisas que rapidamente as pessoas colocaram essa ideia na mesa era se com o fechamento do comércio,
se, por exemplo, a Coca-Cola não deveria lançar rapidamente uma plataforma de business to consumer, né, para a gente vender diretamente para o consumidor. E a gente entendeu que, apesar de que isso faria sentido, de certa forma, para navegar através da crise, mas que isso iria contra a essência da empresa, né, de ser uma empresa que ela sempre entregou o seu resultado através dos parceiros e de marketing de alta qualidade, né? Então, a gente decidiu se manter dentro do nosso escopo, por exemplo, nesse sentido. Mas eu acho que várias outras indústrias vão passar por uma transformação nesse sentido, como a educação, né? Por exemplo, eu acho que quem está no ramo da educação e já não está atuando à distância, ou pelo menos pronto para essa nova realidade, talvez já esteja um pouco até atrasado do ponto de vista de como sua indústria vai se transformar. Mas entender esse campo de batalha, eu acho que é o primeiro passo onde a gente pode saber um pouco sobre como a gente vai atuar nos próximos passos durante a crise, né? Normalmente, essa questão do campo de batalha, ela pode estar mais ligada a essa questão de sobrevivência do negócio, a uma questão de expansão ou de, digamos, de catalisador de uma estratégia de negócio, como é a questão digital e do e-commerce, ou, por último, ela pode estar ligada simplesmente a uma forma de se reconectar ou de se continuar uma conexão com o consumidor da empresa durante um período onde a gente vai estar em silêncio, né? Então, a gente teve vários exemplos aí de empresas que, entendendo que no seu campo de batalha o seu faturamento não tinha como não ser zero a zero, essas empresas mudaram um pouco o seu campo de batalha, mas num sentido muito mais estratégico de manter o contato com o consumidor. Então, um exemplo interessante disso foi uma rede de padarias na Alemanha, que foi a primeira a ter essa sacada. Hoje em dia, isso já teve várias pessoas que fizeram isso, mas que ela, tendo em vista que o faturamento dela tendeu a zero e que ela não tinha o que fazer porque o comércio estava fechado naquele momento, ela começou a ensinar as pessoas a fazer pão em casa. E ela depois, quando ela pôde fazer o delivery, ela passou não só a entregar os seus produtos, mas ela fazia a receita e você comprava aquele kit da receita posteriormente. Então, eles agiram super rápido e foi uma coisa super engajadora. E aí depois veio vários outros chefes de restaurante, de retail, para fazer o mesmo movimento, né? Assim, já que as pessoas estão em casa e querem consumir esse conteúdo de outra forma, meu produto de outra forma, e às vezes de vender um produto pronto para vender o conteúdo e as partes para que as pessoas façam em casa. Se eu acho que isso vai ser uma questão de mudança de longo prazo, eu acho que sim, mas como a gente vai voltar nesse assunto no final da apresentação, eu não acho que seja 8 nem 80. Né? Eu não acho que vai ser uma mudança radical do ponto de vista de comportamento do consumidor, mas eu também não acho que vai ser uma coisa zero. Eu acho que quando a gente tem essa questão do campo de batalha, eu acho que tem uma outra questão interessante, que eu tenho conversado bastante com amigos do Brasil e pessoas de outros mercados daqui e da Europa. Existe um momento óbvio de raiva, de negação, né? A gente passa pelos 5 estágios aí da perda, né? Então, é muito importante, quando a gente vai direto para a análise e entende o meu campo de batalha, o que é que eu faço, o que é que eu não vou fazer, como a gente fez na Coca-Cola, por exemplo, a gente não vai mudar o nosso route to market para atender diretamente ao consumidor. Você já entende, você passa um pouco por esse momento da raiva, da negação de que existe uma crise vindo, e você já vai direto para as suas opções. Então, por exemplo, nas nossas opções, como a gente não queria atender diretamente o consumidor, para não mudar radicalmente nosso modelo de negócio e quebrar nossa parceria com os clientes no momento que eles estão mais precisando da gente, o que a gente fez em vários países foi emprestar nossa frota ociosa para clientes de e-commerce que tiveram um boom de entregas que eles não conseguiram atender. Então, foi um momento onde não só a gente se colocou do ponto de vista de escopo de negócio, vamos continuar como parceiro de negócio de vocês, como eu vou te emprestar recursos ociosos que eu tenha em alguns países onde sofreram mais, como Itália, por exemplo, para que a gente construa desde já uma parceria ainda mais, forte, né? Então, eu acho que o segundo ponto da gestão é que eu acho que se há alguma maneira de você ajudar nesse momento, eu acho que isso, eu não precisa nem falar, eu acho que isso é super bem visto, né? Porque eu acho que para a maioria das empresas o foco é só sobreviver,
mas para algumas empresas que estão no mercado que está um pouco melhor ou que tem um pouco mais de fôlego, se elas conseguem ajudar, melhor. E a gente vai falar um pouco no final sobre pessoas, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem uma ociosidade grande é de mão de obra nesse momento, né? Então, tem várias empresas, por exemplo, aqui a gente tem uma legislação trabalhista um pouco diferente da brasileira, e a gente não teve essa, como vocês tiveram essa MP aí de suspensão de contrato e etc. Então, aqui a gente tem bastante gente hoje que não consegue performar o trabalho deles no home office. Então, a gente está entendendo como usar esse contingente de pessoas também, seja para ajudar nos projetos mais especiais, como seja também para ajudar a desenvolver os planos da gente de ajuda às pessoas que estão precisando. Então, eu acho que esse é um momento de decidir um pouco o seu posicionamento, né? Eu quero sair dessa crise, eu quero só sobreviver e não arriscar, eu quero arriscar um pouco, eu quero ser uma empresa que vai tentar fazer o máximo de impacto possível e sair disso mais forte. Eu acho que não tem certo e errado, e eu acho que vai de cada um entender qual é o direcionamento que quer dar. Na Moulton, a gente está, eu diria, no meio termo, né? A gente tem um negócio muito robusto e muito saudável, então a gente tem agido bastante para dar mais resistência para o negócio, mas a gente tem balanceado um pouco nossas ações com ações também sociais e de parcerias e de ajuda nesse momento. Então, enfim, isso é uma questão de posicionamento de cada um. Finalmente, eu acho que é importantíssimo para o gestor principal do negócio e para o grupo gestor de cada empresa trabalhar nesse momento com diferentes horizontes. Então, deixa eu falar um pouquinho como é que eu organizei o time da gente aqui para que vocês possam, enfim, entender e talvez dê alguma ideia legal aí para vocês. A gente pegou, basicamente, e dividiu as equipes em duas grandes áreas, né? Então, uma área de resiliência e custo, uma área de marketing e comercial. Então, esses dois grupos de trabalho, de novo, a gente subdividiu os grupos em 3 horizontes. Então, a gente pegou um grupo e disse assim, olha, esse grupo aqui é o grupo da crise. Então, vocês só pensam no curto prazo, vocês só pensam no que dá para fazer nesses próximos 30 dias. Então, essa galera só pensa em contingência, só pensa o que fazer se fechar tudo, só pensa no que fazer do ponto de vista de continuidade do negócio, campanhas de marketing para atender as demandas sociais. Então, a gente lançou, por exemplo, mudou algumas campanhas, eu vou falar disso um pouquinho para frente quando falar do marketing. A gente fez revisão de SEO, então, ou do SEO, então as palavrinhas do Google, etc, etc, tudo isso foi revisado. Assim, esse grupo foi no máximo de detalhe de cada parte do negócio, focado nos próximos 30 dias. E eles vão só olhando no curto prazo. Então, é a batalha que a gente tem que ganhar amanhã, né? Isso é onde a maioria das empresas vai se concentrar, né? Então, essa parte. A gente tem, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma operação de uma fábrica gigantesca aqui, onde a gente produz mais ou menos 600 milhões de litros de suco por ano, dá 2 milhões de litros de suco por dia, em média. Então, essa fábrica, a gente tem mais ou menos 600 pessoas trabalhando nela, e a gente chega a montar um plano onde 200 pessoas dormiriam dentro da fábrica em colchões que a gente já comprou, em caso de haver um lockdown absoluto e que ninguém pudesse ir para o trabalho. E a gente não pararia a fábrica mesmo assim. Esse plano a gente chegou a montar ele em países como China, Itália, nunca precisou ativar o plano, mas a gente chega tão longe, quando se fala de emergência, a tomar conta desse nível de continuidade do negócio, né? Então, tem todo esse lado do time do curto prazo. Depois a gente tem um segundo time, que é o time do médio prazo. Esse time do médio prazo, aliás, esse time do curto prazo, deixa eu só terminar. A orientação para esse time do curto prazo é o seguinte: entendam o que está acontecendo, mas você sempre se prepara só para o curto prazo. Então, você não quer saber se tem se discutido muito a recuperação da economia, vai ser em V, vai ser em U, vai ser, enfim, tem todas as letras do alfabeto. A gente não se preocupa com isso quando está no time de curto prazo. Então, esse time só se preocupa no curto prazo. O time de médio prazo, a grande preocupação desse time é como vai ser a duração e a intensidade da crise.
né? Então, ainda não está nem na recuperação. Mas esse time ele se preocupa o seguinte, essa quarentena vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, o câmbio vai desvalorizar 5%, 20% ou 50%. Então, esse time é o time que trabalha cenários, né? Então, e dado esses cenários, esse time pega as ações, e a gente vai chegar daqui a pouquinho lá, e esse time monta a resposta. Então, por exemplo, a gente começou trabalhando com um cenário que a gente teria quarentena e full lockdown de 1 mês e depois soltava todo mundo, isso lá atrás. E já há muito tempo que a gente vem adaptando nossos cenários para cenários de uma quarentena mais longa, onde a gente vai ter impactos, infelizmente, maiores. Né? Mas desde de cedo, esse time trabalhava com, no mínimo, 3 cenários. Né? O cenário, digamos, verde, amarelo e vermelho, né? Onde esse cenário vermelho é um cenário muito mais pesado e a gente está preparado hoje com ações para encarar esse cenário. Né? E esse time ele vai trabalhando e otimizando e colocando mais ideias lá dentro. Né? E eles têm uma certa hierarquia do que é mais importante. Né? Então, o mais importante é a continuidade do negócio, depois é a performance financeira, depois é o market share. Então, a gente dá um guideline para o time para que as pessoas não tenham ambiguidade. E a gente vai falar também um pouco sobre o papel do líder nesses times. Enfim, finalmente vem um time de longo prazo, que é um time pequeno, né? Mas é um time que tem como responsabilidade pensar única e exclusivamente na saída da crise. Então, ok, a gente está vivendo agora um momento de crise, a gente vai fazer várias ações e tal, ok. Quando essa crise passar, como é que a gente vai querer estar lá na frente? O que é que a gente quer estar pronto para fazer lá na frente? Então, esse time, do longo prazo, ele é um time que se preocupa desde como a gente vai capacitar as pessoas para trabalhar lá na frente, quais são as inovações que a gente pode fazer, que não dá para fazer no curto prazo, mas que são importantes para um momento de recuperação. Então, a gente está, por exemplo, a gente está revisando a arquitetura de embalagens e canais da gente para ser uma arquitetura mais parruda, só que isso não dá nem para o time de curto e médio prazo pensar, porque isso é uma coisa que demora no mínimo 8 meses para se mudar uma linha de produção, para se comprar peças que são importantes para lançarem novas embalagens. E esse time está olhando para a nossa estratégia e entendendo que parte da estratégia da gente a gente vai poder, enfim, ter lá na frente ou que a gente vai precisar adaptar. Então, é um time que só pensa no longo prazo. Eu acho que tem algumas coisas que a gente aprendeu bastante. É que a primeira coisa é que você tem que ter o horizonte, então 3 horizontes, e você tem que colocar na cabeça do time um conceito que às vezes não leva tão a sério no nosso planejamento, que é a flexibilidade. Eu acho que a mídia de televisão, aqui, principalmente na Rússia, ela é muito estrita nos seus contratos. Então, hoje a gente mapeou cada contrato nosso, sempre que ele vai chegando numa data onde eu preciso tomar uma decisão ou eu vou ter multas mais caras, por exemplo. Então, eu tenho que mapear o meu nível de flexibilidade dentro daquele cenário. Porque quanto menor for minha flexibilidade, eu preciso tomar decisões, porque se eu perco flexibilidade, eu não consigo mudar, por exemplo, de um cenário de crise verde para um cenário de crise amarelo, porque o meu custo já foi. E aí eu não tenho mais como mudar aquela ação. Então, a gente fez isso para todo o planejamento da gente. A gente sempre coloca, ok, se eu vou mudar esse cenário, o que é que eu preciso saber em termos de datas antecipadas para poder ter flexibilidade. Né? E aí, finalmente, a gente teve um foco enorme na execução. Então, a gente tem reuniões diárias com a equipe, onde a gente revisa os planos, a gente vai dentro. Então, a gente já juntou 110 ideias no total, onde a gente tem, seja ideias de como vender mais, de como ter um melhor marketing, até como otimizar a mídia, etc. E isso vem de toda a empresa que está envolvida nisso. Acho que alguns exemplos interessantes de posicionamento, e dá para ver até o logo de algumas empresas aí na apresentaçãozinha que vocês estão olhando, mas basicamente a gente teve empresas que se voltaram muito para uma certa receita básica, que eu vou ajudar com o que eu posso. Então, todas as grandes empresas fizeram algumas doações, algumas menores, né? Então, a gente teve hoje uma multinacional que divulgou balanço, e no balanço ela mostrou uma doação de 15 milhões de euros, que, de certa forma, foi mais protocolar para o tamanho da empresa. Já tiveram empresas que tiveram doações
bastante substanciais, inclusive aí no Brasil, ou de uma participação mais próxima da execução, como foi o caso do nosso concorrente, aí, a Ambev, né, que construiu, junto com outras empresas, um hospital a toque de caixa, né, e doou lá um galpão para ser feito esse hospital. Então, eu acho que aplausos aí ao pessoal da Ambev no Brasil. Já outras empresas, elas tiveram um foco maior, e a Coca-Cola também está nesse primeiro grupo, né, a Coca-Cola Company. Outras empresas tiveram um foco muito grande no seu trade, né? Então, algumas empresas como Danone, Unilever, e a própria Coca-Cola por meio dos seus engarrafadores. Então, a Hellenic, por exemplo, que é o engarrafador da gente na Europa, fez doações bastante expressivas, trabalhou microcrédito, fez mudança na política de crédito das empresas, enfim, chegou junto dos seus clientes, parceiros, no momento onde eles tiveram bastante dificuldade. E um terceiro grupo de empresas, ela, de certa forma, ela se voltou totalmente para dentro, né? E eu acho que o caso mais simbólico disso foi Starbucks. Starbucks praticamente não fez nenhuma ação grande para fora, né? Seja de consumidor, etc., mas ela se voltou para o funcionário. Então, inclusive financeiramente, né? Então, foi uma empresa que adotou esse posicionamento. Então, eu acho que, de certa forma, foi isso que a gente percebeu, esses três posicionamentos diferentes. E aí eu acho que tem as empresas com um portfólio mais amplo de produtos ou serviços, adotaram diferentes ferramentas do ponto de vista de escolha de estratégia de onde atuar. Então, o que a gente percebeu foi que as empresas adotaram alguns critérios de onde investir e onde colocar mais atenção, né? Então, você tem algumas empresas que decidiram por uma matriz de impacto e possibilidade de ganho, né? Habilidade de ganhar. Então, por exemplo, a Nestlé é uma empresa que tem feito um pouco dessa forma. Então, ela pegou o portfólio da Nestlé, que é um portfólio gigantesco, e ela entendeu, quais são meus produtos que têm chance de vencer numa crise como essa, né? Então, provavelmente, eu acho que, empiricamente, falando do portfólio dos outros, mas eu imagino que eles pegaram assim, olha, uma comida de bebê tem muito mais chance de ganhar do que um produto aqui bastante segmentado e etc. Ou esse produto de higiene tem mais chance do que esse, ou esse fármaco tem mais chance do que esse. E eles foram dividindo em habilidade de vencer, né? E, por outro lado, qual também o impacto disso no teu resultado, porque também se você só escolhe os teus produtos menores, isso não reflete. A grande maioria das empresas, num momento como esse, ela faz o que a gente chama de back to basics, né? Então, se você tem lá 50 produtos e serviços no teu portfólio, quais são os 5 ou 10 ali que realmente fazem diferença? E aí um pareto simples na tua rentabilidade, teu faturamento, mas que leva em conta também a viabilidade disso com o consumidor, né? Então, houve uma grande reinvenção dos portfólios, de como segmentar os portfólios. A Unilever também, no statement que ela fez recentemente, ela definiu entre produtos prioritários são os que têm uso diário, ou seja, aquelas coisas que as pessoas usam todo dia, e que resolvem problemas, né? Eu achei bem legal essa forma deles definirem, porque uma coisa que é de uso diário, você tem que ter no estoque da tua casa, você quer estar repondo, então a chance dele vencer em produtos diários é muito maior do que produtos que você compra com a frequência pequena, né? E produtos que resolvem problemas, de certa forma, eu acho que a gente, como todo mundo veio para dentro de casa, houve uma corrida para esses produtos que resolvem problemas, né? E no caso da Unilever, o portfólio deles é muito amplo e com certeza tem bastante coisa no sentido, principalmente de gestão do lar enfim, que teve bastante, enfim, transformação nesse período, né? Teve algumas coisas super engraçadas, eu tinha até colocado na apresentação alguns exemplos engraçados, até assim como recentemente a Louis Vuitton, eu acho que ontem, antes de ontem, lançou um peso de malhar, de academia, para que as pessoas malhassem em casa com um pezinho com a marca da Louis Vuitton. Enfim, eu como usuário não vi muito valor, imagino que foi uma forma da empresa também de talvez até de manter
um certo buzz marketing em cima da marca, mas eu até fui no site da empresa e vi que é verdade, está vendendo aqui com entrega a domicílio, na Rússia, pelo menos, esse peso de academia com a marca Louis Vuitton. Mas eu acho que, enfim, cada um está tentando entender como manter a conversa com o seu consumidor. E aí eu acho que, do ponto de vista de marketing, aí saindo um pouco de gestão e entrando no marketing especificamente, eu pensei a gente abordar 3 grandes temas, né, que seria estratégia de comunicação, mídia e canais, e quais foram os meus, enfim, o que é que eu tenho pensado e refletido sobre o assunto. Né? Então, eu acho que, primeiramente, a forma como a gente tem conversado aqui na empresa é de que essa crise ela nada mais vai ser do que um grande catalisador. Né? Então, tendências que estavam, de certa forma, numa fase inicial de uma curva de crescimento, eles estão fazendo alguns saltos, né? E que isso vai, de certa forma, até, se você pensar como friamente na tua estratégia de marketing, até te ajudar a implementar o que você sempre quis, mas sempre foi pequeno. Então, todo mundo fala, por exemplo, em e-commerce, digitalização, etc. Enfim, não tem um momento melhor e mais propício para implementar essa estratégia. Então, na minha visão, eu vejo isso como o lado meio cheio aí do copo, né? Esse catalisador de tendências. Por outro lado, negócios que já vinham caducando, esses negócios vão caducar também de uma forma mais rápida, né? E a gente tem visto isso de uma forma bastante clara aí, em algumas coisas. Então, do ponto de vista de estratégia de comunicação, o que é que a gente tem visto e o que é que a gente tem refletido? Né? O primeiro, digamos assim, impulso da gente como marqueteiro criar uma mega campanha que vá ser o novo Hilltop Mountain da Coca-Cola nos anos 70 ou o Para Todos nos anos 2000. Né? Assim, uma coisa linda que vai emocionar todo mundo. O que é que a gente percebeu? Que hoje, se você está com receio de receber crítica, você tem que ter bastante cuidado em tentar se aproveitar da crise. Então, é uma linha muito tênue hoje em você ser solidário com a crise. Então, a gente tem, por exemplo, várias marcas, inclusive a Coca-Cola, a McDonald's, fizeram os seus logos se separando, estimulando o distanciamento social. Mas sempre que alguma marca tentou cruzar e se beneficiar da crise para o lucro, essas marcas foram alvejadas. Então, a gente viu algumas marcas que tiveram, em alguns países, um resultado bastante negativo de imagem, que foram, de certa forma, tiveram um linchamento virtual. Aqui na Rússia, a gente teve algumas marcas que tentaram promover, inclusive, numa linha tênue do que é ético e não é ético, mas tentaram promover um pouco seus produtos durante a crise e que foram massacradas. Né? Então, essa sutileza e sensibilidade do marqueteiro nessa hora é muito importante. Quem ajuda durante a crise, de certa forma, se protege um pouco, mas é muito importante também que o que a gente tem observado do ponto de vista de reação do consumidor é que é importante você ajudar, mas ajudar com o máximo de silêncio possível, evitar autopromoção, deixar que as ações sejam reveladas de alguma forma, ou se não forem reveladas, não tem problema, mas isso é bem importante para todo mundo. Porque toda vez que você tenta aparecer, você termina levando muita pancada. E, finalmente, eu acho que o reforço de características do teu produto que possam se encaixar bem na comunicação. Então, o que é que a gente fez, por exemplo? A gente pegou a nossa linha de comunicação que fala sobre a saudabilidade das frutas e dos sucos, e a gente tinha várias campanhas. E uma das campanhas era falando de laranja, inclusive com um fazendeiro brasileiro na televisão aqui, de plantação de laranja aí no Brasil, e a gente aumentou um pouco essa campanha porque ela fala sobre imunidade e vitamina C. E a gente baixou um pouco outras campanhas que não tenham essa questão da imunidade. A gente chegou junto também do supermercados e fez pacotes de imunidade. Então, é o suco de laranja, é o Actimel da Danone, se eu não me engano. Né? Então, a gente juntou produtos que falam de imunidade, foi uma sugestão nossa da Coca-Cola, juntou eles como sendo um cluster immunity dentro do varejo aqui.
Então, isso é uma ação junto com os varejistas. Do ponto de vista de mídia, teve várias coisas interessantes. Primeiro, é importante lembrar que o consumo de mídia está muito maior, né? Seja das mídias tradicionais como televisão, porque as pessoas estão passando mais tempo em casa, seja principalmente do digital. A gente terminou emplacando duas campanhas recentemente, uma dessa que eu falei da imunidade e das fazendas, onde as frutas são plantadas, e são vídeos bem longos, então são 6 vídeos de 2 minutos e meio. E a gente tinha a expectativa de ter um certo número de pessoas que assistissem esses vídeos até o final. A gente bateu essa semana 4 milhões e meio de views do vídeo completo e 18 milhões de views de mais de 30 segundos. Então, assim, muito acima da expectativa da gente. E o view do YouTube ficou bem mais barato, porque várias empresas pararam de gastar dinheiro. Então, isso também foi interessante. Eu gastei metade da minha verba e consegui um engajamento muito maior. Uma outra campanha, eu acho que vem a última mensagem que eu quero passar do ponto de vista de marketing, a gente estava com uma campanha pronta para entrar no ar. A gente tem uma marca aqui, que é uma marca mais jovem, né? E que essa marca, a gente vai estar repulsionando essa marca, e essa marca ela vai praticamente abordar um tema que é humor. E eu estava super preocupado com esse repulsionamento, que é o tema humor. Ele é um tema em que, como vocês imaginam, é um tema difícil de você conseguir, enfim, e você conseguir pegar ele, porque, enfim, todo mundo pode falar de humor, de uma cerveja até, enfim, uma marca de pneu, todo mundo pode falar de humor, né? Então era uma coisa muito ampla. A gente resolveu fazer uma espécie de seriado, onde esse seriado se passa numa agência de publicidade, e nessa agência de publicidade é uma coisa para quem gosta de série mais cômica, é uma coisa um pouco The Office, né? Aquela série é uma coisa meio aquele humor meio pastelão dentro de um escritório, né? E a gente jogou essa série no ar no dia praticamente que entrou em quarentena, né? O primeiro episódio, o teaser da série e o primeiro episódio da série. E a gente tem 16 episódios dessa série de conteúdo digital. A gente joga só o teaserzinho no Instagram, tal, e depois leva você para o YouTube. E essa marca é uma marca com um orçamento pequeno, né? Uma marca que nem de longe ela está próxima dessa marca principal que a gente tem aqui, das nossas principais marcas aqui, mas essa marca conseguiu, em uma semana, mais de 2 milhões de views completos de vídeos de 4 minutos no YouTube, porque essas séries, esse seriado que a gente está filmando, eles são conteúdos um pouco mais extensos. Então, para a gente foi super revolucionário, porque a gente conseguiu realmente trazer um conteúdo muito diferenciado. E é interessante, eu botei até no PowerPoint que ia dividir com vocês, a resposta dos consumidores. Então, como é um conteúdo que a gente está provendo, que é muito discreto do ponto de vista da marca, então as pessoas, às vezes, assistem o primeiro vídeo até o final e só no final vão notar que a marca está ali dentro. Então, várias pessoas não perceberam que era uma propaganda, começaram a achar que era um novo seriado, que era um novo conteúdo, e se surpreenderam depois por ser uma propaganda e estão pedindo que a gente antecipe os próximos episódios. Então, realmente, a gente ficou super feliz. E vem reforçar o ponto de que, num momento como esse, onde as pessoas têm bastante tempo, a qualidade do teu conteúdo e como você conta uma história de uma marca é a coisa mais importante. Então, se a gente ainda está colocando uma fotinho no Instagram, assim, esquece isso. Eu acho que se você tem um negócio, você puder engajar as pessoas, fazer live com elas, colocar vídeos mais longos, assim, é a hora onde você pode expandir a atenção do teu consumidor de poucos segundos para várias horas. Só depende da capacidade da gente criar conteúdo nesse momento. Então, tem gente fazendo um trabalho muito legal. Uma segunda marca, a gente fez, como eu disse, bastante doação, e a doação da gente a gente não tem divulgado, ou escolheu essa estratégia de não divulgar, e o que a gente tem feito na mídia, praticamente, é fazer mudança de orçamento, dependendo do canal. Obviamente, canais de comunicação, como out of home, outdoor, etc., ele praticamente ele morre nesse momento, porque pouquíssima gente circulando na rua, e aí a migração natural desse orçamento está indo para o digital. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar um pouco mais de orçamento como um todo, né? Mas obviamente que há uma pressão grande orçamentária nesse momento, mas eu acho que é importante a gente manter
o foco no longo prazo. Enfim, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem também pensado do ponto de vista de canais, né, e principalmente da parte de promoção e canais, porque a gente tende a pensar, principalmente o pessoal aí de bens de consumo, em comida, etc., que trabalha com varejo tradicional, a gente pensa com a cabeça muito em varejo tradicional. Então, a gente se pegou, pegando um calendário promocional que a gente tinha, as limitações físicas de um varejo tradicional e aplicando essas limitações no varejo e-commerce. Então, hoje, como é que a gente está fazendo nossos calendários promocionais e de promoção, seja de preço, seja de promoções de valor? A gente tem largado e começado pelo e-commerce e depois migrado com as restrições físicas que a gente tem no varejo tradicional. Vou dar um exemplo. Né? Todo mundo sabe aqui que se você for no supermercado e comprar uma latinha como essa aqui, de Schweppes tônica que eu estou tomando aqui, você vai no supermercado, você vai ter a latinha, você vai ter o six-pack, você vai ter o 12-pack, né? O pacotinho de 6, o pacotinho de 12, né? E que você normalmente tem descontos, né, ali. No varejo virtual, o que você pode fazer de combinação, de brincadeira nisso aí, eu acho que é ilimitado, só depende da tua criatividade. Então, a gente passou a fazer muito mais jogo com o nosso portfólio e promoções de preço diferentes do que a gente tinha tradicionalmente. Isso foi uma questão que a gente nunca tinha tentado para isso, de fato, né? E, inclusive, fomos alertados pelo nosso cliente. Nesse momento, essa parceria é muito importante. E aí, só para fechar, eu acho que algumas reflexões. Eu acho que, de certa forma, não há nada de errado com o caminho que cada um vai decidir agora. Eu acho que ninguém pode ser arrogante de achar que sabe o que está acontecendo. Eu acho que, de certa forma, em alguns casos, eu acho que vale a pena reforçar e até acelerar a estratégia atual. Como em outros casos, eu acho que é focar 100% na simplificação, o que digamos assim, já tem provado a sua resposta e é eficaz e simples, né? Ou uma combinação desses dois modelos. E pensando lá na frente, eu acho que, de certa forma, o que a gente tem visto hoje é que, de novo, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente tem uma pesquisa muito ampla, global, onde a gente tentou entender um pouco disso, e é muito interessante que numa pergunta, na verdade, em duas perguntas, a gente pegou uma grande contradição. A gente perguntou se as pessoas iam viajar menos depois da crise, e a gente perguntou se você ia fazer tudo igual, inclusive as viagens no futuro. E apenas 1/3 das pessoas teve consistência nas duas respostas. Então, a gente, como ser humano, ainda não sabe como a gente vai se comportar depois. E aí o que eu acho é que tudo vai depender da profundidade e da duração da crise que a gente está passando, e principalmente da crise que mais está afetando o consumidor, que é ficar preso dentro de casa sem ter acesso ao varejo tradicional. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que as grandes reflexões da gente é deixar a nossa estratégia flexível. A gente tem a nossa estrela no norte, aquele né, digamos assim, aquele direcionamento ali para frente, mas a gente vai, enfim, aprendendo e se adaptando conforme o tempo vai passando, porque a gente tem certeza absoluta que a gente não sabe e não é o senhor da verdade nesse momento. Então, eu acho que essas foram as principais reflexões. Quem me conhece sabe que eu podia passar 5 horas aqui conversando sobre isso, mas eu vou parar porque eu tenho certeza que a melhor parte vai ser agora com as perguntas. Sérgio, eu queria te agradecer e fazer só alguns apontamentos diante da tua fala, para a gente iniciar para as perguntas. Acho que o primeiro ponto que você destaca que é importante é o perfil de liderança, né? Eu acho que você traz aí uma capacidade de liderar e estar atento às diversos cenários que existem. Isso que você falou é muito importante, assim, reconhecer que a gente está numa crise. Então, a gente teve algumas experiências da falta de reconhecimento de quem está tocando o marketing ou está tocando a empresa, de que isso não era uma crise, ou que não ia chegar, ou que não vai chegar, ou que no Brasil vai ser diferente do que qualquer lugar do mundo. Então, assim, esse otimismo, às vezes, é uma questão até psicológica. Então, esse cuidado de como você, como líder, está olhando para esses diversos cenários. E uma coisa também super importante que você falou, é que você sempre destaca, que é a capacidade de ouvir os clientes.
Então, é o momento que eles estão falando mais, eles estão muito mais nervosos, mas eles também estão dando dicas, insights que a gente pode utilizar. A gente deveria estar utilizando. Então, foi um ponto que você destacou aí na sua fala várias vezes. E a gente até ouviu o cliente, a gente aprendeu com o cliente, que é uma coisa no Brasil que a gente precisa tirar o cliente desse lugar de que não é uma parceria, parece que às vezes é um. A gente quer vender para o cliente, a gente não quer que ele fale, não quer que ele tenha algum tipo de interação. Uma outra questão que você falou que eu acho que fica um aprendizado muito importante, e aí eu não sei se em relação à questão do conteúdo, a gente ainda vive aqui essa questão, será que o brand vende ou é só a performance de mídia? Então, isso ainda no Brasil ainda existe, é forte, e ainda é um processo de aprendizagem para quem está na liderança de marketing. Então, assim, essa questão do conteúdo, que ele é importante levar um conteúdo útil, ainda é um momento que o marketing está muito convencendo ainda diretores de empresa. Então, foi um ponto que você trouxe aí, que é uma realidade da gente, ela ainda são pontos que a gente ainda está batalhando. Um outro ponto é a questão dos investimentos, muitas dúvidas se deve ou não investir, aí você falou do aumento do consumo, e se a gente for ver as lives, até os artistas, eu ontem vi claramente Nando Reis, na live dele, ele se surpreendendo com a audiência, então você vê que as pessoas às vezes, não têm muita noção de que as pessoas de fato assistem o digital, que as pessoas, elas consomem isso, então é um momento também de descoberta. E para a gente finalizar, assim, o ponto do social, né? Então, a gente está no. Existem também conflitos de como eu vou aproveitar a crise e ser mais social. Então, que tipo de marketing é esse que eu quero fazer? Será que vale a pena ser social só para aparecer e a minha marca não tem nenhum propósito social? Então, que risco é esse que eu vou me colocar? Essa questão de posicionamento. E para finalizar, a questão da concorrência. A gente está no momento de discutir muito se a gente se junta com os concorrentes ou se a gente continua naquela velha disputa, daquela lógica de que com concorrente eu não me junto. Então, será que o momento é esse? E aí você trouxe vários exemplos da como a concorrência se juntando, brincando, os bancos no Brasil, assim, então, num momento bem interessante. E aí são esses pontos que eu queria destacar da sua fala, que ajuda a gente a estar refletindo e tensionando aqueles que estão na direção, aqueles que estão abaixo da gente, do lado da gente, seja lá como for. A gente já tem pergunta para você, de Paula. Eu acho importante que as pessoas façam, em vez de digitar. Paula, você quer se apresentar e fazer a sua primeira pergunta? Paula? Bem, eu acho que Paula não quer não, mas eu vou falar por ela, então. Paula estava questionando como foi o processo de seleção de projetos e iniciativas em função dos ajustes de orçamento nesse contexto. Como escolher entre projetos convencionais versus inovadores e o prazo de retorno para cada um, ou seja, como inovar na crise. Excelente pergunta aí. Eu estava com o microfone no mudo, não estava conseguindo Paula. ajustar, mas obrigada, era exatamente isso. Oi, Paula, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o que a gente adotou aqui foi basicamente entender, do ponto de vista de inovação de produto e alguns projetos, que a gente usou praticamente 2 critérios, para ser bem simples, né? Um critério sobre qual era a adequação à utilidade daquele produto ou serviço ou projeto para o momento que a gente está vivendo, e qual era o risco de orçamentário ou de imagem daquele projeto ou produto, também considerando o momento que a gente está vendo. Eu vou dar 2 exemplos bem simples, tá? A gente tinha um produto que estava engatilhado para ser lançado, e a gente recebeu uma pressão gigante de cancelamento desse projeto, né? Porque ninguém está querendo inovar e lançar um produto novo nesse momento. Mas, por um lado, a gente entendeu que esse produto ele era um produto com uma pegada digital muito forte, né? Toda a campanha desse produto era uma campanha digital, e era um produto que trazia uma novidade num momento que tem pouca novidade. E a gente entendeu que, apesar do momento ser um momento complicado, mas que a gente tinha mais risco em não fazer, né, do que de fazer.
Então, que era um produto, uma série especial de uma marca nossa. Por outro lado, a gente tinha marca, uma das nossas principais marcas, a gente já estava, inclusive, com investimento feito para lançamento de uma linha que a gente cancelou, e a gente perdeu uma grana aí, e uma outra linha que era uma repaginação de uma marca. Então, a gente ia entrar com toda uma nova comunicação visual de uma marca, e a gente resolveu adiar isso no mínimo 12 meses, porque é uma coisa que pode, enfim, o que isso vai trazer no curto prazo, do ponto de vista de marketing, a gente entendeu que era mais risco, né, do que necessariamente um retorno. E a campanha ela era muito 360 e tinha muita coisa dentro do ponto de venda e a gente perdeu. A gente está trazendo alguns projetos e mantendo projetos que são, de certa forma, que a gente está continuando. Então, a gente tem um projeto muito grande, por exemplo, de Big Data, e que a gente está mantendo esse projeto de Big Data, que é um investimento talvez que não fizesse sentido, mas como a gente já está na metade do caminho, a gente vai continuar e a gente acredita que isso vai ajudar muito a gente lá na frente. Por outro lado, alguns outros projetos que podem esperar, a gente está dando uma seguradinha. Então, depende muito, acho que cabe o bom senso, né, nesse momento, mas a gente colocou muito isso, assim, o momento e o que é que pode trazer isso de risco, principalmente para a imagem das marcas. Eu vou abrir aqui para uma parceira, que foi sua parceira de trabalho, Viviane, e aí ela estava cheia de questionamentos de manhã e agora está tão caladinha. Eu disse, Vivi, vamos contribuir com o debate aí, Vivi, o microfone está aberto para você. Nossa, obrigada aí, Rosário. Oi, Sérgio, tudo jóia? Não, eu queria entender um pouquinho como é que você usou, qual foi o critério que você usou para, quando você falou lá no início, para dividir essa equipe aí nesses 3 momentos, né? A curto, e a médio e a longo prazo. Isso foi assim. E, aliás, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque, né, nesse sentido digamos assim, de conseguir alocar pessoas. Primeiro, só para te dizer, estou morrendo de saudade de você, viu? Beijo grande. Espero que você esteja bem aí. Tô beijo também. Mas o que é que a gente... Primeiro, assim, eu acho que é importante fazer um comentário de que a gente tem uma posição privilegiada numa empresa como a nossa, de poder ter equipes focadas em horizontes diferentes, né? Eu acho que, principalmente, enfim, um empresário, por exemplo, nesse momento, na verdade, é uma grande troca de chip que a pessoa tem que ficar fazendo o dia todo, né? Porque é uma pessoa só, muitas vezes, para tomar essas decisões. Eu tive uma conversa muito, na verdade, dura com o meu time, porque você imagina, por exemplo, chegar para a diretora de marketing da tua equipe e dizer o seguinte, eu vou te alocar numa das 3 equipes, mas você tem que colocar tua número 2 aqui para tomar decisão comigo, porque a única pessoa que está nos 3 times sou eu e o diretor financeiro. E foi um trabalho, de certa forma, de desapego aí de todo mundo para poder isso acontecer. Mas a gente, na verdade, colocou a pessoas da mesmo setor e do mesmo, assim, com capacidades parecidas de tomar decisão nos 3 times. Obviamente que a gente jogou pessoas com talvez uma maior experiência de estratégica para o grupo de longo prazo e uma experiência técnica operacional para o grupo de curto prazo, mas eu diria que os grupos são bem equilibrados. E eu falo com o primeiro grupo diariamente, com o segundo grupo 3 vezes por semana e com o terceiro grupo 2 vezes por semana. Então, eu tenho feito hoje horas de reuniões com todos os grupos e eu acho que uma coisa que a gente acordou entre a gente para que todo mundo ficasse bem tranquilo com isso é que, num momento como esse, todo mundo, de certa forma, desce um pouco de onde está hoje e tem que meter a mão na massa. Então, assim, diretor financeiro controlando o custo de projeto, que ele já não fazia, que ele delegava para a equipe. Então, de certa forma, houve essa conscientização também da equipe no começo, né? Eu acho que esse capítulo de funcionário e de como lidar com a motivação da equipe, assim, dá para a gente falar aqui o dia todo, porque foi também uma questão que a gente também vem trabalhando isso bem intensamente com todo mundo.
Joia, obrigada. Oi, Sérgio. Sofia, tudo bom? Oi, tudo jóia, Sofia. Uma pergunta. Esse time de longo prazo já identificou alguma nova normal, algum novo comportamento que deve ficar para o longo prazo que vocês não tinham identificado até então, ou que não era uma tendência pré-Covid? Então, veja, a gente tem feito esse mapeamento. A gente tem algumas coisas que a gente já colocou como assim, que a gente está chamando do tipo no-brainer, né? Assim, o que é óbvio, né? Então a gente tem o óbvio para a gente, por exemplo, o e-commerce, né? Assim, a gente e tem coisas que são as não óbvias, né? Assim, então a gente tá é muito difuso. Eu até coloquei meu último slide da apresentação, que infelizmente eu não consegui mostrar de novo, era uma analogia com o Matrix, né? Então aquela pílula vermelha e a pílula azul, né? E eu acho que a gente como sociedade, de certa forma, a gente vai ter essa opção, né? Eu vou tomar aqui essa pílula e de certa forma eu vou esquecer e voltar para o normal, ou eu vou tomar essa pílula aqui e vou aprender com essa crise, vou mudar, etc, etc. E eu acho que cada pessoa vai fazer essa decisão e como sociedade também. Então, a gente tem algumas coisas mapeadas, a gente está entendendo um pouco mais como as pessoas estão consumindo mídia, como as pessoas estão consumindo produtos. Então, a gente viu o nível de literação digital voar durante a crise. Então, as pessoas estão aprendendo a pedir, aprendendo a usar QR Code, aprendendo a usar várias coisas que elas não sabiam antes. E uma das coisas que a gente tem do ponto de vista do social, por exemplo, a gente tem hoje uma campanha que incentiva pessoas a pedirem no e-commerce para pessoas mais velhas que não sabem pedir, né? E essas pessoas, quando fazem pedido, por exemplo, se você pedir para um vizinho teu que é mais velho e não sabe pedir, essa pessoa recebe lá um produto nosso de graça. Então, a gente tem feito várias coisas nesse sentido, mas a gente tem visto essas coisas. Tem algumas coisas que a gente está tentando separar. E aí, por exemplo, a gente tem algumas coisas que, obviamente, que é uma coisa que vai subir e vai voltar. Então, a gente, oportunisticamente, a gente mudou. A Rosário vai saber do que eu estou falando, mas você, quando vai fazer suas campanhas digitais, você pode escolher até a hora que você quer que aquela campanha seja promovida. Então, a gente percebeu, logo no começo da crise, que as pessoas estavam assistindo ou conectadas no telefone, por exemplo, fazendo Google Search, etc., muito mais de madrugada do que o normal. Então, a gente foi para esse horário de mídia porque ele é muito mais barato e estava bastante competitivo do ponto de vista de audiência. Mas isso, obviamente, que vai voltar, né? O que a gente viu é que a gente... primeiro, assim, eu estou falando bem de longo prazo, tá? Porque se a gente falar de médio prazo, eu imagino, inclusive, que a tendência de sentar num restaurante para comer é uma coisa que deve demorar pelo menos 6 meses para voltar. Mas a gente tem visto que algumas tendências que vão se consolidar, né? A gente imagina que cozinhar mais em casa é uma coisa que vai ficar, vai estar para ficar agora, e que isso vai puxar uma indústria de compra de alimento em casa. Tem uma segunda coisa que a gente acha que vem para ficar, que é home office. Então, a gente tem visto diversas empresas hoje, conversando com o RH, principalmente das empresas, já reconsiderando o modelo de escritório que elas têm. Então, empresas gigantescas, como grandes bancos hoje na Ásia e agora já chegando essa tendência na Europa, vão também, de certa forma, aproveitar o momento para utilizar menos espaço. Então, isso, para quem trabalha no setor de imóveis e também de imóveis, tanto os comerciais, que de certa forma você pode perder um pouco, mas os residenciais, que surge talvez a nova cozinha gourmet, o escritório dentro de casa, né? Então, eu trabalhei, um abraço grande aí para todo mundo, se tiver alguém da Moura do B aí, ou do mercado imobiliário conectado, mas eu imagino que o home office passa a ser uma coisa que tem que estar na propaganda dos imóveis, né? E a estrutura que a pessoa precisa para estar trabalhando dentro de casa. Seja uma boa internet, enfim, o que quer que seja. Mas eu acho que é importante que cada um tente entender um pouco o que vai
rolar na sua indústria. Eu posso, assim, pessoalmente, eu sempre tive uma resistência muito grande a home office, eu pessoalmente. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de ir para o escritório, né, que estava lá enfim, curtia aquele ambiente e tudo. Mas eu tenho gostado bastante da minha experiência de trabalhar em casa. Então, na empresa da gente, a gente já tem um dia por semana de home office que eu não usava e estou pensando, sinceramente, em continuar essa prática no futuro, porque eu estou sendo bem produtivo trabalhando de casa, eu tenho evitado trânsito e perda de tempo, tenho me concentrado bem, apesar dessa fase agora, os meninos estarem aqui em casa e tudo, mas tem sido uma experiência muito positiva. Então, até eu, que sou uma pessoa que sempre tive muita resistência, tenho gostado bastante da experiência. Alguém Obrigada, mais, pessoal? Sérgio. Lembrando que, Sérgio, tu estás 11 horas da noite aí, né? Não tem problema, eu posso ir até a hora que vocês quiserem. Certo. Alguém mais? Mas Acho se que você ficou não, todo se você não tiver pergunta, eu acho que eu queria responder uma coisa que você tinha me perguntado quando a gente combinou esse bate-papo. Sim. Então, eu acho que serve como uma reflexão final também, né? Assim, se a gente não tiver mais perguntas da turma. Mas eu acho que você tinha me perguntado quais eram as características e que hoje seriam mais importantes, né, num diretor de marketing de uma empresa ou numa pessoa que esteja fazendo marketing da sua própria empresa. Eu acho que uma das características mais importantes nesse momento não é tecnologia, não é visão estratégica, não é entender de fluxo de caixa. Eu acho que para quem for marqueteiro nesse momento, uma das coisas mais importantes é a combinação de sensibilidade e criatividade. Deixa eu elaborar um pouquinho isso. Eu acho que cada local, cada consumidor, cada país, ele tem hoje uma realidade. Eu vou usar um exemplo bem vívido, eu acho, para quem está ouvindo a gente, que é, por exemplo, como a gente no Brasil hoje está consumindo mídia, e eu vou fazer um paralelo disso com outros países. Então, a gente viu, né, pegar dois exemplos interessantes. A gente teve na semana passada e retrasada 2 exemplos de lives de música pelo mundo. Né? Uma dessas lives foi a live do Andrea Bocelli, que foi aquela live lá que passou no mundo todo. E uma outra live foi a live do One World Together, tal, que até a Coca-Cola patrocinou e tal. E foi engraçado porque eu vi muita gente comentando, e eu mesmo também concordo, que foram lives um pouco mais baixo astral, digamos assim, ou um pouco mais tristes, né? E as lives no Brasil, elas são grandes festas, onde está todo mundo bebendo, e são nadas, e eu particularmente acho muito mais divertido também, como consumidor, assistindo a esses shows e consumindo música digitalmente. Mas a sensibilidade, ela vai do sentido de que nesses países onde o consumo das mídias é um consumo mais sereno, as pessoas estão perdendo pessoas muito próximas e o problema da crise é um problema muito mais próximo de todo mundo. Então, não tem clima para você ter, enfim, nada que seja muito diferente disso. Né? Se você tivesse hoje uma banda na Itália indo fazer farra e cantar música animada no YouTube, é muito provável que a reação fosse bastante negativa. Enquanto no Brasil está trazendo muito resultado positivo para as marcas que estão se engajando nessas lives. Então, eu acho que em tudo que a gente vai fazer agora, eu acho que o profissional de marketing tem uma sensibilidade muito grande para saber se conectar bem com o consumidor dele, poder entender esse consumidor e como a mensagem dele vai ser entendida. Porque num momento de alta sensibilidade, qualquer coisinha que a gente diga pode também trazer uma conotação negativa. Então, minha recomendação para todo mundo é que, principalmente a depender da profundidade e da duração da crise, tem muita oportunidade, né, de se reinventar e se transformar, e que isso tem que ser feito com muita sensibilidade. E aí eu acho que desde do interno, do colaborador, do funcionário, mas principalmente do consumidor, que hoje, digamos assim, que não costuma perdoar muito quando a gente se engana numa comunicação. Então, acho que essa era uma mensagem que eu queria passar, de que no momento onde a gente fala muito da tecnologia e do digital, isso é só uma ferramenta,
né? E eu acho que o que é, para mim, o grande ponto é o ponto do ser humano usando essa ferramenta, né? E trazendo essa sensibilidade, e isso eu acho que minimiza erro e faz com que tua mensagem seja muito mais entendida, né? Porque essa crise ela é um catalisador de tendências e também de deixar a gente mais sensível do ponto de vista das nossas emoções, né? Então, como marqueteiro, eu acho que é importante fazer essa reflexão. Essa reflexão foi excelente, Sérgio, e era uma coisa que eu realmente tinha conversado contigo, porque essa questão, esse exemplo das lives foi maravilhoso, porque eu senti a mesma coisa. Eu estava numa vibe de Alexandre Pires, e, por sinal, eu estou adorando essa questão dessas lives, por estar show em casa, eu não sou muito de ir para a rua, então, para mim, isso foi maravilhoso, eu espero que isso continue. Mas aí sair dessa para quando chegou na dos Estados Unidos, aquele baque, aquela tristeza. Então, assim, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, porque as coisas aqui, eu não sei se a gente é tão feliz quando a gente começa a ver a quantidade de óbitos, né? Ainda a gente não chegou numa realidade de Nova York. Não sei se vai chegar, não sei se o Brasil, não sei. Espero que não, né? Algumas pessoas dizem que o vírus no Brasil não é ficção, não é verdade isso. Então, vamos torcer que essas pessoas estejam certas, mas eu senti muito isso nas lives mesmo. Meu Deus, que animação, que povo mais triste. Então, eu acho que essa sensibilidade aí que você falou é um recado fundamental, até dentro do Brasil mesmo, né? Uma marca pode ser mais sensível que a outra, uma marca pode falar algumas coisas, outras marcas não podem falar algumas coisas. A situação do Nordeste é uma, a situação de São Paulo é outra, a situação da Amazonas é completamente diferente. Então, assim, como é que a gente vai se entender nesse novo contexto? Eu queria agradecer de novo a você. De fato, a ideia era ficarmos até às 5 da tarde aqui. Natália falando, muito obrigada por esse momento. Natália trabalhou com você na Moura do B, Camila também está por aqui. Então, Mel também está por aqui, ou seja, muita gente já trabalhou com você, isso é que eu conheço, né? Imagino que eu não conheço. Eu queria agradecer, dizer que o espaço está aberto, você é muito querido, então, para todo mundo aqui. É muito bom trocar ideias com você, concordar, discordar e aprender, né? Eu acho que quem está perto de você sempre tem esse aprendizado. E aí, fique à vontade quando quiser falar com o Brasil e a gente fazer encontros como esse, porque será muito bem-vindo. A turma do São Luís também está toda aqui. Abraço aí para a turma do São Luís. Ó, esse povo do São Luís não tem jeito não, né? São meus amigos de infância, né? Então, estão sempre juntos aí. Mas, não, valeu, eu adorei também matar as saudades de todo mundo. É muito bom. Sérgio, quando quiser... Brigadão aí. Eita, interrompi, Rosário. Brigadão aí, viu? Nada, obrigado. Adorei a conversa, viu? Mais avançada. Se cuidem retornar. E a gente vai se falando. Obrigada, Sérgio. Até mais. Valeu. Beijo Tchau, grande para todo mundo. Boa noite. Tchau.